futebol frequentemente ocorrem momentos que nenhum espectador pode explicar, mas incompreensíveis, prendem ainda mais não apenas os amantes do futebol, mas também os espectadores comuns. E neste vídeo, eu quero falar sobre os momentos mais estranhos e inexplicáveis no futebol. Antes do apito inicial, peço um golaço de vocês. Deixem aquele like. Inscrevam-se no canal para fazer parte da nossa torcida e ativem o sininho para não perderem nenhum lance de tirar o fôlego. Vamos formar juntos o time mais forte do YouTube. Frequentemente, os paraquedistas escolhem vários estádios como locais para pousar. Na maioria das vezes, isso acontece nos campeonatos mais baixos. Mas uma vez isso aconteceu até na Allianz Arena, antes do jogo entre Alemanha e França. Um paraquedista conseguiu entrar diretamente no estádio. O esportista inexperiente controlava tão mal o paraquedas que assustou o treinador da seleção francesa Didier Deschamps e então bateu completamente na câmera, quase atingindo os torcedores. Rüdiger se aproximou do infeliz paraquedista e perguntou sobre seu estado depois do que ele foi evacuado pelos seguranças. E vamos passar para o goleiro do Eintracht, Lukas Hradeck. Logo no terceiro minuto da partida, os jogadores do Leipzig atacaram o gol de Lukas. Hradeck lançou-se para interceptar e aproximou-se da linha da grande área, mas de repente o goleiro escorregou e deslizou alguns metros de barriga, depois do que por algum motivo pegou a bola com as mãos já fora da área do goleiro. Não está claro o que estava na cabeça de Lukas naquele momento, pois com sua ação incompreensível ele não apenas causou uma falta perigosa para sua equipe, como também foi expulso recebendo o cartão vermelho direto. Com isso, o Eintracht ficou com um jogador a menos sem seu goleiro titular. Zlatan Ibrahimovic foi aquele jogador que podia fazer a maior besteira incompreensível em campo. E o sueco fez exatamente isso em um jogo contra a seleção espanhola. Durante a cobrança de um escanteio, Zlatan, por algum motivo incompreensível, deu um tranco nas costas de César Azpilicueta. Como podemos ver na repetição, Ibra fez isso de propósito. Depois desse episódio, os espanhóis atacaram o árbitro para que ele mostrasse o cartão vermelho ao sueco por jogo violento intencional. Porém, o árbitro decidiu não rever o lance com o VAR, e por isso Ibrahimovic levou apenas o cartão amarelo. Posteriormente, Zlatan comentou esse episódio, e como de costume, suas palavras só serviram para instigar ainda mais o público. Recentemente eu acertei Azpilicueta e fiz isso de propósito. Não tenho vergonha de admitir isso, porque ele cometeu um gesto estúpido em relação ao meu companheiro, se comportou de forma arrogante. Sim, foi estúpido da minha parte, mas eu faria de novo. Eu mostrei a ele que você não tem coragem o suficiente para fazer o mesmo comigo. Mas eu vou mostrar o que aconteceria se você fizesse isso comigo. Por isso eu fiz, disse Ibrahimovic em entrevista. O super talento do Manchester Erling Haaland também não perdeu a oportunidade de fazer algo incompreensível ainda no Borussia. Na partida contra o Eintracht, Rafael Borré derrubou o norueguês no gramado. O árbitro entendeu a situação e imediatamente mostrou o cartão amarelo ao colombiano. Mas Erling não parou por aí, e a 1 metro de distância do juiz disse ao seu agressor: "Ei, por que você está tão bravo? Quer tentar isso?" apontando para ele mesmo. Haaland teve sorte que o árbitro ignorou isso. Caso contrário, poderia ter levado o cartão vermelho facilmente. Meio minuto depois, durante a cobrança de um escanteio, Erling chutou propositalmente a bola no adversário para ganhar mais um escanteio, o que o deixou em êxtase total. No auge do jogo da Copa do Mundo de 2018 entre Brasil e Suíça, alguém jogou uma bola inflável no campo e Alisson Becker não hesitou em esmagar impiedosamente o objeto estranho e simplesmente chutou os pedaços restantes para fora. Porém, seu ato não passou despercebido, e logo viralizaram memes da inusitada batalha entre o goleiro e a bola vermelha. Cristiano Ronaldo fez um jogo espetacular contra o PSG em 2018 e marcou 2 gols, mas seu gol de pênalti provocou uma verdadeira polêmica nas redes sociais. Antes de Ronaldo chutar a bola, ela deu um estranho pulo para cima. A princípio, parecia que Cristiano tinha tocado na bola com a perna de apoio e nesse caso o gol não poderia ser validado. Mas nas inúmeras repetições fica claro que a bola salta sozinha no ar. Segundo seu ex-companheiro no Manchester United, Rio Ferdinand, Ronaldo costumava fazer esses truques nos treinamentos. "Eu juro, e isso é realmente loucura, ele fazia isso nos treinos", afirma o ex-zagueiro do Manchester United. Ferdinand garante que Ronaldo pisa tão forte no gramado com a perna de apoio antes do chute que a bola sobe alguns centímetros no ar devido à vibração. Mágica, não é? Kylian Mbappé também pode ser chamado de mestre das provocações. Durante a partida da Copa do Mundo de 2018 contra o Uruguai, o francês deu um passe desdenhoso com o calcanhar e depois se chocou com Christian Rodrigues. Os jogadores da seleção uruguaia ficaram chocados com a simulação de Kylian, e Diego Godin até quis levantar o francês por conta própria. No final, por causa dessa ação estranha de Mbappé, começou uma grande confusão em campo, durante a qual Paul Pogba ainda conseguiu agarrar Nathan Nandes pela cabeça. No final, o árbitro julgou este episódio, dando cartão amarelo para Kylian e Christian.
Em mais um dia comum no futebol, os jogadores do Bochum formaram uma espécie de trenzinho inexplicável durante uma cobrança de um escanteio em um jogo contra o Dresden. Parecia que eles estavam apenas zombando dos oponentes. Mas no final, após a cobrança, os jogadores do Bochum concluíram essa aventura com um gol marcado mandando a bola para as redes. Durante a cobrança de uma falta, Xabi Alonso correu ao lado da bola e ela se moveu por uma distância considerável. Apesar de, nas repetições, ser possível ver que Xabi sequer encostou na bola, os jogadores do Getafe começaram a gritar com o árbitro que houve toque, mas ele apenas abriu os braços e disse: "O que eu posso fazer?" No final, o árbitro marcou uma nova falta com o qual os azuis não concordaram. Com certeza um episódio estranho e misterioso. No jogo entre Wolfsburg e Augsburg, Kevin De Bruyne, em uma disputa de bola com Tobias Werner, acabou arrancando a chuteira do alemão. Werner não se acalmou e arremessou de propósito o calçado na direção do belga. Não está claro o que Werner estava pensando, mas por sua atitude estúpida, ele recebeu o cartão amarelo. Todos nós sabemos que no passado, Luís Soares gostava de morder seus adversários e todos nós encaramos isso como algo normal. Mas na partida entre Alemanha e França na Euro 2020, ocorreu um estranho episódio. O zagueiro alemão Antônio Rüdiger agarrou Paul Pogba por trás e parece que tentou mordê-lo. Pogba gritou e pediu ao árbitro que prestasse atenção naquele momento, mas Rüdiger não foi punido. Aparentemente, o Drácula uruguaio se apoderou de Antônio. Também aconteceu um momento estranho em um El Clásico de 2022. Naquela ocasião, Vinícius Júnior saiu na cara do gol com Ter Stegen, e aparentemente em uma situação dessas é preciso ou driblar o goleiro ou chutar a gol. Porém, o brasileiro tomou uma decisão bizarra e resolveu se jogar no gramado insinuando uma falta por parte do goleiro do Barcelona. Vini deveria entender que nos dias de hoje existe o VAR para analisar os lances, mas ainda assim ele tomou essa decisão estranha. O árbitro sequer olhou para o ocorrido, e o brasileiro só podia discutir com Gerard Piqué. O momento que aconteceu com Ezequiel Lavezzi, embora não possa ser chamado de estranho com certeza, tem ações do argentino difíceis de explicar. No segundo tempo do jogo contra o Zewa, Lavezzi tentou dominar um passe longo de um companheiro estando a centímetros da linha lateral. No final, o atacante não viu a placa de publicidade atrás dele, tropeçou nela, caiu para fora da área técnica e aterrissou no seu cotovelo. Revendo o lance, fica claro que Lavezzi simplesmente não tinha chance de dominar a bola. E é difícil entender por que ele decidiu levar o lance até o final, o que lhe custou caro. Lavezzi não conseguiu continuar jogando e foi obrigado a deixar o campo por causa da lesão, e os exames pós-jogo revelaram que o argentino tinha uma fissura no osso, o que fez com que ele perdesse a final da Copa América. Um episódio incomum foi flagrado na transmissão da partida de volta das semifinais da Liga dos Campeões entre Manchester City e PSG. No fim do jogo, quando a vaga na final já estava definida, o técnico do City, Pep Guardiola, resolveu colocar Sérgio Agüero por alguns minutos. Só que ou os assistentes indicaram o número errado na súmula de substituição, ou o quarto árbitro cometeu um erro, mas na realidade, no placar eletrônico do árbitro, não apareceu o número 10 do jogador que entraria em campo, e sim o 9 que já havia sido utilizado na entrada de seu companheiro de equipe Gabriel Jesus. Aí Sérgio teve que explicar ao árbitro que ele havia errado o número no placar. Em um jogo amistoso na Arena dos Campeões Alemães em Munique, o Bayern de Munique empatou com o Ajax. Aos 44 minutos, Joshua Zirkzee fez a parte mais difícil, driblou o goleiro, mas quando chegou a hora de finalizar no gol a poucos metros, o jogador hesitou, perdeu a coordenação e o zagueiro do Ajax chegou para afastar a bola. E o mais engraçado é que uma semana depois o jogador foi emprestado. O pênalti mais famoso e estranho da história do futebol foi cobrado por Simone Zaza na Euro 2016, no último minuto da segunda prorrogação das quartas de final entre Alemanha e Itália. Simone entrou no lugar de Chiellini, mas na cobrança de pênaltis, o atacante encantou os torcedores com seu chute original. Antes de chutar a bola, o jogador ficou dando uns pulinhos no lugar enquanto corria de um jeito muito engraçado em direção à bola. E o final dessa incrível corrida foi um chute para as arquibancadas. Na internet zombaram ironicamente dessa cobrança, e o italiano virou o astro dos memes daquele campeonato. Bem galera, este foi o vídeo de hoje se vocês assistiram até aqui. Eu peço que comentem o que acharam do vídeo, lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui!